Olá, sejam bem-vindas ao Move Matter Talks. Esse que é um podcast que tem o objetivo de trazer um espaço para a promoção do exercício físico como tempo para si. E hoje a gente está aqui com a doutora Bárbara Gazinelli, gastroenterologista pediátrica pela UFMG. Já trabalhou nos maiores e melhores hospitais de Belo Horizonte e hoje dedica-se exclusivamente aos seus pacientes em consultório. Mas o ponto alto do currículo dela é ser mãe do Lucas, de 3 anos, e da Olivia, de 1 aninho. É uma alegria e um prazer ter você aqui, Babi. Gente, estou super honrada com esse convite. Muito obrigada. E falar desse assunto que eu adoro. E já te chamei de Babi. Então já vou contar que a nossa história, né? Eu e Babi somos da mesma idade, então a gente conhece desde a adolescência por compartilhar amigos, né, em comum. E você é do Loyola, eu do Santo Antônio, minha prima era da sua época, né? Da sua turma. Isso. A Godoy, Gabi Godoy. Então, eu já conhecia a Bárbara. Ela passou no vestibular antes de mim. Então, ela estava sempre à minha frente, né? Então, quando eu entrei na faculdade, ela era minha veterana. Quando eu passei na pediatria, ela já estava na gastroenterologia pediátrica, né? E daí, a vida foi seguindo. Quando eu estava na residência... Né? Sempre no FMG. E quando eu estava na residência de pediatria, você já era preceptora lá na ANEL, né? Plantonista. Então, assim, Babi sempre uma inspiração, né? E quando eu e Pedro começamos a pensar, levantar o nome das mulheres, né, que teriam a ver com o nosso podcast, eu lembrei de você por esse estilo de vida, né, que eu me lembro assim na residência, não sei se você vai lembrar desse dia, na residência a gente come tudo errado, a gente faz tudo errado, a gente não faz atividade física, nossa atividade física é correr leito, é isso que a gente faz, e eu comia assim, tudo errado. E aí eu lembro que a Babi chegou com um bombonzinho de tâmara. Tipo um brigadeiro de tâmara pra gente comer de noite. De noite a gente queria, assim, um podrão, porque o plantão tava horrível. E ela com, gente, um brigadeiro de tâmara. Aí eu olhei, assim, eu lembro que você me deu. Quer experimentar? Aí eu falei, quero. Tipo, o residente não rejeita nada, né? E aí ela falou, olha, não é doce igual brigadeiro, não, tá bem? Não é aquele diamante negro, açúcar e gordura, não. Mas fala que é bom. Não, delícia, delícia. Mas eu me lembro, assim, me marcou como um estilo de vida mesmo, assim, né? Eu estava ali no lugar de residente, a Babi de plantonista, assim, minha vida era ruim, mas a dela era só um pouco melhor, né? Porque a gente tem uma ilusão de que na vida médica a gente vai Quando melhorar. acabar a residência, seu mundo vai ficar assim, nossa. Virou uma chave, passou por um portal. Não, continua dando plantão, né? Todos os desafios. E ela tá aqui pensando na tâmara e eu tô pensando no podrão, né? E aí depois eu vi você, né, indo mais pra corrida. Não sei se você já fazia, já era corredora antes ou se tornou, né, em um momento de vida, né, mais tardio. E aí eu falei, bora convidar a Babi. Então eu vou chamar ela de Babi, viu, gente? Não é doutora Bárbara pra mim. E me conta, Babi, como que o exercício físico, né, atividade física, né, atravessa a sua vida? Você já era a pessoa que lá na escola já era dos esportes? Como que era? Pelo contrário, na escola eu era a última a ser escolhida para queimada, para o handball, eu era uma negação. Nunca fui boa no balé, nunca fui boa na natação, ia para natação igual muitas crianças vão, né? Obrigadas pelos pais, porque a gente tem que aprender a nadar em algum momento. A adolescência também era um certo sacrifício para mim. Eu acho que por volta dos 25 anos que eu conheci um estúdio de ginástica que tinha bicicleta, tinha umas aulas funcional, que eu me identifiquei, que eu comecei a ir a fazer exercício físico por prazer. Que legal! Então, eu tive eu entendo a voz de quem fala que exercitar é um sacrifício. Sim. Mas eu acho que a gente sempre... É porque a gente ainda não achou o que a gente precisa. Perfeito. Quando a gente encontra, aquilo ali passa a fazer sentido. E aí, nesse estúdio, eu conheci um treinador de corrida que me incentivou e que eu gostei e passei a praticar a corrida de rua. E aí, eu adorei, corri várias meias maratonas, eu não sei enumerar agora, e corri uma maratona. Legal. Em 2019, que foi um processo que eu me encantei, eu acho, porque o treinamento para maratona ele é muito chato, ele é muito exaustivo,
Mas ele traz muitos insights bons, assim, do ponto de vista emocional, espiritual, Perfeito. eu acho, e de trazer uma força. Eu acho que me ajudou isso até no trabalho de parto, sabia? Acredito, né? E aí... A gente tem um texto que compara a maratona com o trabalho de parto. Depois eu te mando. A gente pode até colocar na descrição aqui. Boa. Que, tipo assim, existe um atravessamento corporal, existe um atravessamento mental, né? Quando você tá correndo, o que você tá pensando? Talvez em nada. Ufa, quem é que consegue pensar em nada nesses dias, né? E emocional, espiritual também, né? Que tem a ver com as nossas endorfinas. Parte você vai com a sua força física, mas uma parte da maratona é seu mental, com certeza. Com certeza. Né? E aí eu me no parto também. No parto também. Eu me inscrevi para minha segunda maratona, que seria em junho de 2020, né? O ano que começou a pandemia. E aí a viagem foi cancelada e tudo mudou, né, gente? O nosso mundo mudou. A gente não tinha medo de correr na rua. Era obrigado em Belo Horizonte um tempo a usar máscara na pista de corrida. As academias pararam de funcionar. E aí os planos todos mudaram. Sim, e aí eu aprendi a ter prazer num outro tipo de esporte, na yoga, na ginástica mais em casa, e tudo que a gente teve que fazer de adaptação nessa época. E como o exercício já era uma máscara de oxigênio na minha vida, eu não deixei essa peteca cair na pandemia. Perfeito. E substituí a maratona por outras coisas, assim. E aí depois eu engravidei. E meu assoalho pélvico, ele foi firme ali durante a corrida, mas ele nunca foi muito bom, sabe? Desde a minha adolescência. Por conta de problemas gastrointestinais, assim, eu tinha uma constipação intestinal crônica, e isso atrapalhou um pouquinho, né, essa musculatura ali. Mas eu fazia fisioterapia pélvica e dava conta da corrida, mas aí depois foi gestação e a dinâmica dos filhos, tudo isso... me fez assim, falar, não, gente, acho que eu já tô bem de corrida de longa distância, tô satisfeita. E aí abracei o Pilates, né, com a minha fisioterapeuta pélvica e personal, né, a musculação. Eu falo que assim, a gente tá construindo, né, a nossa velhice quando a gente tá ali na academia. Então, eu acho que a gente tem que pensar em várias coisas e longe do sacrifício. Eu acho que tem que pensar em... Eu fiquei curioso com um ponto ali. O que te fez sair de casa e ir lá pro balcão desse estúdio lá? Qual foi esse, né, gatilho ali? Foi o gatilho da novidade, assim. Eu acho que foi uma coisa... Nossa, dessa necessidade mesmo, de eu preciso de achar algo que eu goste. Já tinha essa consciência de que eu preciso de achar, né? Você não tinha desistido, né? Não tinha desistido. Então, eu precisava de achar, ainda estava em busca de algo que eu sentisse um prazer, essa endorfina, né? Essa coisa gostosa ali do exercício físico. E anterior a isso, todas as atividades que você tentou, nada rolava. Eu tive um momento de fazer boxe feminino que eu tinha gostado, mas aí os horários não ficaram bons. Nessa época do boxe também foi um período que eu me encontrei, mas... Tava flertando já ali, né? Tava começando... Mais funcional, talvez uma coisa mais dinâmica, né? Exatamente. Mas é aquela coisa de academia, assim. Eu lembro que meus pais moram num prédio antigo ali no Cruzeiro, que o salão de festas ele não era um salão funcional para festa, pela acústica, porque o prédio era realmente muito antigo. E aí eles alugaram o salão de festa para uma academia. E aí, tipo assim, tinha uma academia, a gente literalmente debaixo da minha prédio, casa. No seu prédio. Que é o que muita gente hoje em dia tem nos prédios mais modernos, né? No meu prédio novo, hoje em dia, que eu moro com minha família, mas nessa época dos meus pais, eu ia para lá, assim, arrastando. Eu falava assim, não, gente, eu tenho que fazer porque tá na minha casa. E era muito ruim. Eu lembro de ser muito sofrido. E aí eu fiquei tão feliz quando eu encontrei algo que eu gostei. Sim. Eu me identifico muito com a sua história. A minha história é muito parecida, né? Eu era a estudante que corria da educação física. E eu me encontrei, um pouco diferente de você, na yoga um pouco mais cedo, assim, na adolescência já. Mas ainda ficava um pouco nessa busca de, tipo assim, tá, mas a yoga não é qualquer tipo de yoga que você vai conseguir um cardio. Tem momentos da yoga que você faz cardio? Tem, né? Não é o mais comum. E a força também. Às vezes eu queria trabalhar aquele músculo. E a yoga, como ela é uma sequência, assim, às vezes você queria trabalhar melhor aqui, o tríceps, mas para você trabalhar bem, você tinha que ter o peito aberto. Meu peito não estava tão aberto. Então, assim, não tinha como trabalhar o tríceps. Não, você tinha que fazer a sequência de movimentos.
Então, assim, eu sempre fiquei buscando alguma coisa que me complementasse a yoga corporalmente. Então, essa busca, né? Essa busca de, tipo, mesmo eu que já tinha alguma coisa que eu gostava, né? Permaneceu. E essa busca, ela tem que se permanecer porque os contextos são outros, né? Agora, depois 2 filhos, né? Então, agora não dá mais para fazer uma corrida longa, né? Agora, mas dá para fazer muita coisa, né? Ou até dá também, né? Mas também não é nem o que sim. você quer agora, né? Isso, Assim, perfeito. né? Porque você A mudou nova já, Bárbara, né? Já entende que tá bom, agora não é a hora da maratona inteira. Talvez 5. E eu acho que tem gente que corre e que o corpo é muito bom para aquilo ali. Eu acho que tem anatomias diferentes. Sim, sim. Eu fui uma pessoa que, enquanto eu corria longa distância, eu lesionava. Então, assim, eu lesionava o tornozelo, consertava o tornozelo, lesionava o joelho, consertava o joelho. Então, eu fui em todos os ortopedistas de todas as áreas. Fiz fisioterapia. Então, o meu Casou processo com ortopedista. de quadril, Não resolveu, né? Chama o psicólogo. Casou com ortopedista. Meu marido mesmo, que agora tá... meu marido é ortopedista de quadril e ele agora vai entrar nessa vida, né, da maratona. Ele já está inscrito para 2 maratonas majors no ano que vem. E ele nunca lesiona. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode treinar muito pouco. Ele é a caixa dele, sabe? Acho que Eu pensar assim, que eu corro maratona também. Eu já corri maratona com 125 quilos. Uau! Nunca lesionei. Nunca lesionou. Minha maratona mais leve, na verdade, é 94 quilos. Eu tive mais leve, assim, nunca lesionei. Então, assim, tem isso mesmo, né? Foi ótimo trazer isso, né? Porque para a gente começar a entender também alguns pontos de exercício físico, e aí não só da corrida, porque às vezes aquele exercício é um exercício lesivo para determinada anatomia. Aí ficar insistindo naquilo ali vai gerar frustração. Talvez seja um ponto de olhar assim... Será que na hora de eu começar a testar outras coisas, né? Não que seja proibitivo, ou então, às vezes, até refletir sobre, não, mesmo com isso aqui, eu quero continuar. E aí, tudo bem. Você pegar ajudas de profissionais ali para te fazer chegar, né? Mas isso faz todo sentido, assim. Tem anatomias que não são tão compatíveis, são menos compatíveis com determinados movimentos mesmo, né? Isso é real. E aí, eu falei, gente, eu tô satisfeita, me dei por satisfeita. Acho que minha história na corrida de longa distância tá bacana. Né? Legal demais. Cumpri. E, assim, lesionar hoje com 2 filhos é diferente, né, gente? Assim, já basta o tempo que a gente tem de levar e buscar filho na escola, levar e buscar filho na TO, nas funções da natação. Se eu ainda tiver que incluir uma fisioterapia 2 vezes por semana pra mim, porque eu tô com o joelho ruim, e aí o joelho ruim atrapalha a ajoelhar no chão para brincar com a criança. Aí com certeza. Que... Eu hoje faço um pouco a minha academia, né, que eu também tenho personal, pensando sempre assim como uma espécie de fisioterapia, no sentido assim, eu tô fazendo mais esse movimento na yoga ou esse movimento na ginástica artística. Eu quero melhorar isso para não lesionar ou para performar melhor. Ou então, eu tenho que carregar 2 filhos nos 2 braços, 25 quilos e 15 quilos. Então, assim, eu levanto algumas barras que não parecem com o meu rostinho, sabe? Por quê? Porque meu objetivo é levantar esses filhos sem ficar torta, sem perder a lombar, sem, né? Objetivos, né? Da mesma forma que quando a gente tinha 16, 17 anos, a gente ia lá e falava, eu queria ficar com o braço sequinho. O que você quer? Quais são os seus objetivos na academia? Ficar com a barriga de tanquinho, né? Hoje não, carregar 2 filhos de 25 e 15 sem quilos, machucar. Né? Eu sem também machucar, acho que o meu objetivo... Se fosse para fazer esse questionário da academia... Número 1 exercitar para mim é igual a descanso. Exercitar é descanso, porque é um descanso mental, é a hora que eu me energizo, é uma coisa que me faz muito bem. Então, na hora que tá tudo um caos, é a hora que eu consigo realmente voltar pro meu eixo. Parece que cansa, mas na verdade descansa. Pode até cansar o corpo, mas a mente... A mente descansa total. Sim. O segundo, eu acho que é me manter um ser humano funcional, né? Então, para conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer com 2 filhos pequenos, trabalhar. Então, essa força, essa vitalidade, ela vem muito do exercício físico, né? Prevenir lesões. Hoje em dia é uma coisa que eu faço realmente, assim, eu evito... faço pilates, faço várias coisas para evitar ter lesões na coluna, de sobrecarga. E
prevenir, né, gente? Assim, pensando no idoso saudável. Eu prezo tanto isso para os meus pacientes no consultório, a gente, né, que mexe com criança, a gente fala, olha, eu estou fazendo isso e isso aqui pelo seu filho agora, porque eu quero que ele seja um idoso de 70, 80, 90 anos saudável. Sim. E eu também penso nisso para mim, né? A gente malha para a Bárbara de 80 anos, e não para a Bárbara de 30 e alguns, ano que vem, não é para ano que vem que a gente malha, é pro 30, 50 anos. Que a gente sabe que, assim, depois de 50 anos, essa construção de massa muscular, ela já cai muito. Então, o que eu puder fazer agora, né? A gente não existe estoque de sono, mas estoque de massa muscular existe para a vida, para o idoso. E manter esse estoque, né, alto. Para mim, primeiro, saúde mental. Segundo, saúde mental, saúde física, de conseguir carregar as crianças. E terceiro, de identidade, assim, quem sou eu depois do pós-parto, né? Eu me descobri alguém que gosta de ginástica artística, que foi algo que eu fiz com 5 aos 9 anos, nunca mais fiz. Eu desconfio que eu fiquei boa, assim, eu era boa na yoga porque eu tinha uma memória muscular da ginástica artística. Então, quando eu comecei a fazer yoga com 15, eu acho que eu já tinha os alongamentos que eu havia feito na ginástica artística. Então, rolou de eu ficar bem na yoga e agora, 30 anos depois, eu volto para a ginástica artística com uma memória legal da yoga. Então, eu consigo evoluir bem na ginástica. Esse ciclo. E aí eu tô super feliz, assim, tipo assim, tem dia que eu tô assim... É muito bom você ser boa, né? É bom porque é um reforço positivo. Mas não sou boa em tudo. Por exemplo, quando eu tenho que levantar, segurar na barra, é a hora que eu falo, ai, meu Deus, não vai acabar essa aula, não. Mas rola. E assim, essa parte identitária da ginástica artística é que eu falo, gente, eu sou uma pessoa que gosta de ficar de cabeça para baixo. E talvez também por isso eu tenha gostado tanto da yoga quando tinha lá os handstands, né, que a gente fica de cabeça para baixo, faz todas as posições de cabeça para baixo. Eu sempre gostei. E aí, um dia lembrando da minha infância, minha mãe falando que eu e minha irmã sempre fala que a gente era doido, e somos mesmo, com muito orgulho. A gente gostava de ver televisão de cabeça para baixo. Como que a gente fazia? A gente deitava no sofá, caía a cabeça onde caía a canela, sabe? E aí a gente via a televisão de cabeça para baixo. E a perna para cima. Aí ficava as duas lá e minha mãe falando... Oxigenando gente, muito esse cérebro. Beleza, gente. Então, assim, é uma coisa do meu corpo. Eu gosto de ficar com a cabeça para baixo. Eu gosto de pular. Eu gosto de ver meu corpo, sabe? Fazendo a roda, fazendo a ponte, sabe? E se eu ficasse achando, ai, não, eu tenho que fazer uma reserva muscular, eu tenho que ir na musculação, sabe? A chance de eu falar, não, hoje eu não vou, é enorme. Mas agora eu falo, não, eu vou para musculação, porque eu tenho que fortalecer esse tríceps, que eu tenho que subir nessa barra, porque eu tenho elasticidade para dar a volta na barra, mas não tenho força para segurar o braço. Então, eu faço a volta e caio, gente. Eu acho que a gente, esse propósito, depois que a gente vira mãe, né? Da gente ser esse espelho, essa fonte de exemplo mesmo para os nossos filhos. Eu acho que isso pesou muito depois que virou essa chave, depois que eu fui mãe, assim. Então, o exercício físico entrar com uma coisa que eu visto a roupa, me orgulho, falo, filho, mamãe, ai, mãe, não sei de casa. Filho, mamãe vai fazer ginástica, é muito importante para depois a gente brincar, porque é saúde e tudo. E eu sempre que a rede de apoio falha, eu desço com um dos dois para academia, eu levo. É muito. Eu gosto de ter profissionais em volta de mim que entendem, né, esse meu lado mãe, então, que acolhem meus filhos na hora que eu preciso levar eles no exercício físico. Então, a minha personal, ela tem esse acolhimento, a minha professora de pilates, ela tem esse acolhimento e entretém, me ajudam, brincam, né? Então, acho que... E essa mensagem sendo dita, né, diariamente, né? Você tá passando essa mensagem diariamente, cada vez que você põe a roupa para ir fazer, cada vez que você sai de casa, cada vez que você chega suada, você deve estar repetindo, reforçando isso. E é sair feliz e voltar feliz, não é sair feliz, tipo, ai, filho, a mãe tá indo ali malhar, que precisa, sabe? Não. Filha, a mãe colocou roupinha e tal, bora lá, agora é meu momento, vou lá. Aí volta a mãe suada e feliz também, sabe? Eu acho que é exemplo da alimentação, né? Filhos comem bem quando os pais comem bem, né? Não adianta você achar que você come mal, seu filho vai comer brócolis todo dia. Eu tenho vontade de rir, tenho vontade de mostrar um meme para as mães, quando elas chegam no consultório e falam, doutora, essa menina só come miojo, pizza e
e biscoito de recheado. Aí eu fico pensando assim, eu vou mostrar aquele meme que fala assim, e quem é que compra para ela? Ela dirige e vai no supermercado e passa o cartão, ganha o salário, faz o orçamento doméstico e vê que cabe tudo isso. Porque, assim, é isso, ela é um espelho da família, né? Então, eu gosto de falar para os meus pacientes que não existe criança de dieta, existe família de dieta, né? Então, a criança, ela simplesmente segue a dieta que os pais estão seguindo. Aí, a palavra dieta aqui é o que se come, não é uma dieta prescrita, não. Não. Um protocolo, né? Um comportamento. É um comportamento, né? Então, as família. crianças vão comer o que está na geladeira, o que está no armário, o que está lá para ela comer, o que está feito, o que está no prato dela, o que está ao alcance dela, né? Se ao alcance dela tem sempre frutas, vão ser sempre frutas, né? Se ao alcance dela tem ovos, né? Agora meus filhos estão encasquetados com ovo, eles querem fazer receitinhas com ovos. Aí eu fico assim... Aprendeu a quebrar, aprender a quebrar fofo, né, gente? Aí eu fico assim, ai, meu Deus do céu, o que eu fui inventar? Temporada dos ovos. Exatamente. Aí eu que às vezes você quer usar 3 ovos, não, mas a receita era só 2, mas eu quero 3. Eu falei, então calma, a gente vai negociar aí, tudo bem. Mas antes isso do que uma criança que fala, não, eu vou comer biscoito recheado, né? Então, eu acho que o exercício tem esse lugar do espelho mesmo, que você bem falou. Eu lembro quando a Olivia, ela estava com poucos meses de vida, e o Lucas, né, acordado ali na sala, e eu aproveitava uma soneca dela, e ela era ruim de soneca nesse início. Gente, ela às vezes fazia soneca de 20 minutos. E aí eu ia lá e começava, eu estendia meu tapetinho de yoga na sala, que é o tapete que eu faço funcional, ligava o aplicativo assim. E aí eu falava assim, não, filho, eu vou fazer uma série. Aí o Lucas ficava do meu lado, assim, meio que me atrapalhando, mas eu achava bonitinho, porque ele sabia que elástico era ali. Então, ele já... Aquilo ali, gente, familiaridade, observação, experiência. Sim. Isso vale para alimentação e vale para atividade física também. E eu não me importava muitas vezes. Claro que às vezes a gente está sem paciência, a gente não é perfeito, não é um poço, né, um Buda um tempo inteiro. Mas muitas vezes eu falava assim, não, Bárbara, foca que ele está... interagindo com isso, porque isso vai entrar na vida dele um dia, né? Então, é um exemplo, eu me permiti, assim, a imperfeição, né, na hora de ser atrapalhada ali na execução da atividade para ele aprender, né? O aplicativo tinha que ser assim, você tem quanto tempo? O tempo da soneca da minha filha. Fica a dica aí para quem é startup, vocês pensarem isso aí, tá? Aí você faz uma conexão com o tempo da soneca, que não sei como a startup vai ter que descobrir qual que vai ser o tempo da soneca e te fazer um plano de yoga nesse tempo aí. Se for 5, 10, 20... 40 minutos. Ou então, assim, quanto tempo que a mãe responde, né? Assim, ela fala que tem 20, mas quanto de fato que ela tem? Que é o próximo toque no celular que ela vai pegar, ele vai fazer alguma coisa, tirar o aplicativo, vai contabilizando. Quando ela fala que ela tem 20, normalmente ela tem 7, 8 minutos. Boa. E, Babi, essa coisa, né, da nutrição, da nutrição com a atividade física, né, acaba sendo um estilo de vida que eu observo, assim, né, no seu posicionamento em redes sociais e no seu posicionamento como gastroenterologista pediátrica, que conversa muito, né, a coisa do gastro ser ligada à nutrição, né, claro que o nosso trato gastrointestinal vai ser um reflexo que você come, né, e o seu corpo inteiro vai ser um reflexo do que você faz, o quanto que você se mexe, o tanto que você se exercita, né? Você acha que a sua escolha da gastro tem a ver, assim, com essa coisa do estilo de vida ou veio depois, assim? Você acha que lá na sua escolha, quando você estava pensando, você já estava nesse estúdio, Sim. Você tinha entendido aí um estúdio, um estilo de vida legal, né? Então, a sua escolha foi pensando nisso. Aí. É porque eu falo que o nosso trato gastrointestinal é nosso segundo cérebro. Legal. Né? Então, existe hoje muita referência, muitos estudos, né, científicos super fortes que já trazem esse grande nome ali de eixo cérebro-intestino. Perfeito. E a maioria das doenças do trato gastrointestinal que o pediatra lida, assim, o arroz com feijão, são doenças desse grande grupo. Então, que tem muita influência do estilo de vida, do ambiente, sabe? Então, eu gosto de trazer e de misturar realmente essa minha aptidão da minha vida pessoal com a demanda da minha vida profissional, que demanda muito isso. Sim. Né? Então, eu gosto de trazer exemplos para as mães e insights, inclusive na consulta de pré-natal. Eu já falo isso, eu falo assim, olha...
a vida vai ser muito mais corrida. Pensa numa coisa que te energiza. E eu sempre trago o meu exemplo, né? Assim, no meu, com certeza é o exercício físico, e o seu, que você vai ser uma volta na rua. E quando a mãe fala, mas quando que eu posso sair de casa? Eu falei, sai! Hoje. Hoje, sai agora. Saiu do hospital, você quer dar uma volta no quarteirão? Dê. Por favor. Sim. Então, assim, o cuidado, né, com qualquer doença crônica, qualquer doença que hoje em dia ainda é chamada funcional, mas ano que vem vai mudar o nome, vai ser Nossa, que dor abdominal funcional e tudo. Que te avisa o que vai mudar no que cólica do lactente. Não vai ser mais cólica do lactente vai ser o quê? No Roma. Vai ser síndrome do sofrimento infantil, mas por quê? Para abranger... Vem, né? É o Roma de 2026. Então, para abranger uma coisa muito maior do que só a barriga. Perfeito. Né? Para tirar aquela coisa do neném de que, a cólica é porque o intestino dele... Não, gente. Ele está em sofrimento global por conta de muitos estímulos. Por conta, né? E aí, todas essas doenças, assim, do refluxo, que a gente chama de refluxo fisiológico, né? Assim, isso tudo vai mudar de nome justamente por conta dessa importância do eixo cérebro-intestino. Que legal, que bom que vai ter Roma. Roma é o encontro de todos os gastros, né, no mundo, que eles fazem em Roma. A cada 10 anos, eles têm essa publicação. Então, a última que a gente tem mais atual é de Roma 4. É o Roma 4. E aí, a gente vai ter ano que vem. E que interessante mudar o nome da cólica, né? Porque, assim, já tem alguns anos que a gente já tem muita ciência em cima desse eixo cérebro-intestino, e eu já falo muitas vezes em consultório, Pedro está aqui de testemunha, que a cólica, a gente chama ela de cólica porque inicialmente a gente achava que era dor de barriga, mas nenhum bebê nunca virou pra gente e falou, eu tô com dor de barriga. Porque a gente achava que era dor de barriga, que às vezes tinha a ver com um cocô, parecia apertar a barriga, então parecia que era dor de barriga, mas às vezes é uma sobrecarga sensorial, então é uma coisa muito mais neurológica do que intestinal, mas existe esse eixo cérebro-intestino, né? Que eu acho assim, é muito fácil de entender, assim, quem nunca teve um piriri, uma diarreia quando muito nervoso, né? Então, assim, esse eixo, gente, ele é óbvio. Enfesado. Né? Também, o né? enfesado, exatamente. Então, esse eixo aí, a gente já... Quando você viaja, já sabe. Você fica enfesado, porque isso mudou o ambiente, mudou os estímulos, você trava. Mudou a comida, você sabe que... Mexe lá em cima, você fica pé da vida mesmo, né? Hoje, quando eu vou em hotel, assim, fico uma semana em hotel, eu já não acho bom. Porque eu quero comer a minha comidinha de casa, sabe? Porque para mim faz muita diferença. Que, assim, você vai lá e come muito... Não tem jeito, muito mais gordura. Porque você fala, nossa, esse trem é bom. Eu sei que é bom. Sei que é bom, mas eu não como todo dia, né? Aí você fala, só uma semana eu vou comer todo dia. Só que aí chega, sabe, no terceiro dia você já tá meio... padrão intestinal não tá a mesma coisa, eu observo o meu humor mudando, assim. E com certeza tem a ver com a alimentação, né? Então, esse eixo cérebro-intestino é muito importante. Então, quando eu vejo alimentação, atividade física e saúde mental, né? Assim, para mim, são um tripé. Um alimenta o outro, né? E quando você começa a se exercitar mais, você começa a querer se alimentar melhor. Parece que seu corpo pede mais comida mais saudável, né? Até para conseguir se exercitar. Gera desconforto, né? Você alimenta mal e começa a fazer exercício, você fica meio desconfortável, você quer arrumar essa pontinha também, né? Então, assim, uma coisa alimenta a outra, né? Então, acho que esse tripé aí, e acho que você é uma pessoa como médica, como mulher, traz bem esse tripé, que você consegue trazer isso na gastro, né? Enterologia, com a nutrição e, sendo médica, né? A saúde mental também das crianças. A gente tem que cuidar bem do nosso intestino, do nosso cérebro, principalmente com alimentação, comida de verdade, evitar ultraprocessados e praticar exercício físico, gente. É assim que a gente aumenta a nossa imunidade, que a gente previne as doenças, aumenta a nossa longevidade, né? Quando a gente olha as blue zones, os lugares onde as pessoas vivem por mais tempo. Sim. A gente tem que olhar o que eles fazem. Você falou aí de imunidade, né? As mães sempre querem a fórmula da imunidade, né? E às vezes a gente vê, né, nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, a gente estava até comentando antes de começar, né, antes de ligar a câmera, como que os profissionais às vezes estão querendo vender no sentido assim de propagar uma ideia revolucionária, algum suplemento, alguma comida que vai dar mais imunidade para o seu filho, alguma coisa. Gente,
É o básico bem feito, né? E atividade física é comprovadamente algo que vai, sim, melhorar a imunidade do seu filho. É claro que uma criança pode adoecer uma média de 12 vezes ao ano, pode, né? A gente tem que também aceitar né, essa estatística. Mas entender aí que uma criança que tem uma boa rotina, que tem uma boa alimentação, que faz atividade física, né? Ela vai ter talvez menos, talvez com menos sintomas, talvez cada virose ou cada acometimento que ela tiver vai ser por menos tempo, né? Então, pensar no básico bem feito, não ficar querendo inventar a roda, achar aquela pessoa, aquele influenciador, aquele profissional influenciador que te trouxe, né, aquele alimento específico, alimento, na hora né? específica, né? Não, gente, é o básico bem feito. Faça esse básico, arroz com feijão, bem temperadinho. É o que a gente precisa. Bárbara, e nas gestações, como é que foi a sua relação com o exercício? Parece que já estava bem madura ali, né? E bem consolidada essa relação ali, já vinha ali desde o estúdio, passou o período do início da pandemia, né? Deu aquela balada. E aí, 2022, né? Foi sua primeira gestação. Como que foi né, a gestação em si? Quando que você voltou a fazer? Como é que foi na primeira e na segunda gestação? Graças a Deus, eu tive 2 gestações muito tranquilas. Então, não foram gestações de risco. Eu pude me exercitar durante todos os períodos, assim, todos os trimestres. E foi por saber dessa importância epigenética do exercício ali na formação daquele feto, né, daquele ser, e do humor da gestante também, né, contribuindo com tudo isso, foi uma prioridade nas minhas 2 gestações. Então, foi quando eu, inclusive, passei a investir mais também, até financeiramente, né, num personal. Eu fazia yoga, eu fiz yoga na gestação do Lucas todo, porque eu tinha uma paciente que também dava aula de yoga e muito querida, era minha professora de mindfulness e de yoga, e aí eu fiz até o Lucas nascer mesmo, assim. Eu lembro de eu ter tirado umas fotos para ela, inclusive barrigudona, na segunda, e o Lucas nasceu na quinta. E a da Olivia, eu fiz aula de personal na segunda de manhã, ela nasceu na segunda à noite. Assim, foi até o último respiro mesmo. No dia mesmo, né? Não é no dia antes, não, no dia. É, assim que é bom. E tive 2 partos naturais maravilhosos, assim. A fisioterapia pélvica me ajudou muito nisso. Então, tive 2 partos sensacionais, com 2 ótimas recuperações. Então, realmente foi, assim, 15 dias, eu já comecei a me exercitar um pouco, e eu lembro que eu tinha liberado o horário da minha personal. Eu falei, não, libera aí e tal, porque eu não sei quanto que eu vou conseguir voltar. Aí depois eu falei, cadê meu horário? Ela, você falou, galera, pra liberar. Eu falei, eu quero de novo. Por favor. Aí foi assim, até achar de novo, foi... E demorou mesmo, porque ela era muito concorrida, então demorou uns 3 meses para ela conseguir meus horários fixos. Então, até nesse início, ela me prescrevia virtual, assim. Legal. Aí eu descia na academia do meu prédio, fazia quando dava, mas... não é a mesma coisa, né, gente? Eu tinha que ter muita motivação, colocar esses 3 itens que eu falei, assim, muito na cabeça para eu conseguir descer. Mas aí... enfim. Né, assim, mas bom também, você fez o que dava para fazer ali, né? Ao invés de ficar parado esperando 3 meses também, você fala, vou fazer o que dá para fazer, você mesmo não sendo... super usar isso de desculpa. Falar, eu até queria, mas aí minha personal não tinha hora. Eu fiquei 3 meses sem fazer nada. Né? E estaria bem, assim, né? 3 meses ainda assim, não seria ruim ainda, né? Mas você foi ainda melhor ainda. Eu tô falando de um lugar de muito privilégio, né, gente? Assim, que não são todas as mães que têm. Uma rede de apoio de confiança para você deixar seu filho em casa, para você conseguir descer. Condições físicas, financeiras, enfim. Eu estou falando de um lugar de privilégio, mas mesmo se eu não tivesse, eu já teve vários momentos que minha rede de apoio falhou e eu fiz atividades 100% gratuitas, pegando a Olivia e falando assim, vou ali na Praça da Liberdade, dar uma volta com ela no Canguru para sair uma soneca. Perfeito. Porque no Canguru ela fazia. Então, vai ser meu exercício de hoje e vai ser a soneca dela de sucesso, sabe? Assim. Sim, perfeito. E eu adoro agradável. ali na entrada do Parque das Mangabeiras também. Então, assim, Parque das Mangabeiras é um lugar super gostoso, assim, para poder ir. Então, várias vezes eu peguei os meninos no trampo, às vezes chorando no carrinho tá falando, não, peraí, gente, é meia horinha de caminhada. Eu colocava o podcast que eu gostava, alguma playlist assim, e ia ter meu momento de descanso. E é porta de entrada, né? Porque a partir do momento que você faz isso, quando você tem o tempo livre para não ir com eles,
você já está habituada, você já sabe onde ir, qual lugar que você vai, né? Então Sim. começa a ficar fluido, né? É uma estratégia interessante também, assim, né? Não é o melhor momento, porque o ideal seria você com você, sem ele, sem ter que ficar preocupando. Ok, mas nessa hora não ia rolar, né? Não ia dar, você ia acabar não fazendo, né? Se não fosse assim. E uma maré que vem contra, assim, né? O exercício físico, eu acho, é a prolactina. Quando você tá amamentando, nossa, a gente fica, assim... sem uma energia, uma parte da sua energia fica ali na amamentação. E aí você Seu tem que... corpo tem como prioridade, né, nutrir outro corpo. Então, por exemplo, você não constrói massa como você construiria, né? Os exercícios que a gente dá conta de fazer são exercícios mais brandos mesmo. Você pode até gostar e até fazer os mais fortes, mas o que você mais vai estar, assim, a fim de fazer são os mais brandos, porque na natureza selvagem, né, o amamentar é o entrar ali na toca, sabe? Eu ficar com o bebezinho ali e tal. No máximo andar com o bebê no colo, né? Então, caminhada com o bebê, a criança no canguru é perfeito, assim, pro pós-parto, né? Consigo fazer um pace mais rápido. Bora, vai. Quero deixar a criança ali, dar uma corridinha e voltar. Meu assoalho pélvico tá ótimo. Bora, vai no seu ritmo. Mas saiba que na lactação, assim, a gente vai tender a ficar mais aninhado. Para mim foi muito claro, assim, quando eu desmamei a Aurora, que é quando a prolactina volta mais ou menos para o lugar dela, né? E aí os outros hormônios também fazem a dança lá dos gráficos de hormônio. Eu comecei a fazer personal em 2022, a Aurora com 1 ano. Fazia 4 vezes por semana, mas meu corpo só começou a firmar, tipo assim, aparecer que eu ia para academia, quando eu desmamei a Aurora. Né? Então, eu desmamei e aí meu corpo deu lugar. Não, beleza, agora a gente não tem que nutrir mais uma pessoa, né? Então, deixa eu ver aqui na lista de prioridades o que eu posso fazer. Vou fazer uma massinha muscular aqui para ela, sacou? Então, é isso, é o corpo sendo inteligente, né? E aí eu acho que o desmame entra ali também, do ponto de vista emocional, psíquico, quando a mãe vira e fala assim, acabou. Tô bem, já nutri aqui, agora tô também afim de ir fazer outras coisas, né? Por exemplo, eu acho que se eu estivesse amamentando hoje a Aurora, talvez eu não ia me engajar tanto na ginástica artística. Talvez não, eu não ia engajar, porque a ginástica é na hora da rotininha de sono. Então, hoje, eu tenho que o apoio, né, a firmeza do meu marido. Eu viro para ele e falo, a rotina de sono é sua, beijos, não me liga. Vou lá fazer ginástica artística. E aí eu chego em casa, assim, com sorte, todo mundo dormindo, ou não, todo mundo na beirada de dormir, né? Então, assim... Que ainda dá para dar uma boa noite. Ainda vai dar uma boa noite, vai ter... querendo fazer uma aula experimental dessa ginástica artística. Vou botar o Lego para conversar com o André. Mas é isso, se eu não tivesse um marido ponta firme, eu não ia poder. Se eu chegasse em casa todo dia depois da ginástica, e os meninos, assim, sem janta, sem banho, brigando, na televisão, agitados, nada pré-sono, nada rotina do sono, eu ia falar, não dá para eu ter ginástica. Não vale a pena, né? O que eu ganho lá, não sei se está valendo a pena com o que eu tenho que enfrentar agora de arrefecer as crianças para colocar para dormir, né? Então, assim, a atividade física ela também envolve essa rede de apoio aí, né? Lembrando que o marido não é rede de apoio. Né? O marido é apoio, né? Ele é cuidador principal junto com você, mas ele tem que ser ponta firme, ele tem que ser de fato, né, apoio, ele tem que ser de fato o cuidador principal. Ai, muito legal. Falar isso com o André, viu? Leva. Porque eu vou apoiar muito ali na maratona, eu já sei que é um ciclo de Exatamente. Fala, olha, toma lá da cá. Você nessa maratona, eu vou te dar o endereço da ginástica. E a gente até conversou isso em outros episódios, né? Assim, a questão da cultura do homem de ter ali o esporte, não só o esporte, mas o esporte prolongado, né? A gente tem esses... Futebol de fim de semana, 2, 3 da manhã triatleta, mountain bike, né? Mountain bike, assim, eu saio sábado, manhã do sábado inteira. Você colocar a bike no carro, levar, pedalar, voltar. Sim. É uma manhã de sábado, manhã de domingo. Depois ainda vai fazer a resenha, né? Sem contar. Então, assim, geralmente os homens têm muito mais essa estrutura, né? De façam um exercício, como uma atividade, um esporte, como algo do que eu sou, do que eu faço e ponto, do que nós, mulheres. A gente quase que pede licença para fazer a yoga. Um horáriozinho mais marcadinho, delimitado. Me ajuda, pelo amor de Deus, vai dar, não vai, né? Eles não, o meu futebol de domingo é esse, né? Então é uma coisa, é um recorte cultural também, né? É social. E eu acho que é uma coisa implícita na nossa sociedade atual que a mãe
ela coloque o filho em primeiro lugar. E não Sim, ela mesma, sim, né? sim. Então, quando a gente se coloca em primeiro lugar, talvez para fazer uma atividade física, a gente está nadando contra uma corrente, assim. Sim, a gente De, tá... de uma pressão social que existe Sim. hoje, né? A gente pode, inclusive, ser mal vista, assim, né? Mal vista. Por exemplo, pessoas até mais velhas, né, falarem, nossa, mas você não está com um filho pequeno, você está aqui, né? Tem mãe que já comentou comigo, doutora, eu voltei para academia, a dona da academia, a dona não, a senhorinha da academia falou, mas você não estava grávida? Cadê seu menino? Com quem que está seu menino? Né? E essa senhorinha, né, ela é um retrato de uma sociedade, né? A culpa não é dela que está ali fazendo um comentário infeliz. É uma sociedade que, de fato, vai olhar e falar, gente, mas essa mulher aí não tem filho pequeno em casa, o que ela está fazendo aqui? Né? E ninguém olha assim pro homem, né? Ah, não deve estar amamentando. Não deve estar amamentando. Deve Ninguém ser tá mãe vendo de seu peito tá ali daquele jeito. Exatamente. Você usando aquele toque corre pra poder ordenhar, pra poder correr pra casa, rezar pra não ter trânsito. É a própria culpa de você jogando pra si. Nossa, será que eu tinha que estar aqui? Eu falo até por mim, assim, como eu sou bastante envolvido com a paternidade, eu senti isso, eu fico pensando, cara, imagina a mulher, bicho. Se eu tô sentindo isso, assim, eu sinto isso até hoje, todos os longos. Eu saio pra fazer longo, eu falo, cara, como é que tá lá em casa? Como é que... Será que o pau tá quebrando? 3, né? Tipo, será que eu chegar lá vai estar o caos, né? Tem que terminar esse negócio logo. Hoje eu não posso quebrar, hoje eu não posso fazer mais do que previsto. E aí eu penso, pô, a mulher é o tempo inteiro, né? Assim, isso eu tô falando atenuado ali, né? Então... a velhinha vai falar com a gente. O que não pode é... Essa velhinha tá na nossa cabeça. Essa velhinha... Ai, eu devia estar aqui, eu tenho um filho pequeno. Ai, será? Ai, vai estar dormindo, vai estar chorando lá em casa. Ah, a soneca não está durando mais de 20 minutos. Ah, eu vou ter que voltar. Mas estou pensando que eu não consigo me desvencilhar disso. Assim, eu acho que talvez... Essa velhinha, né? Cara. Não, mas a velhinha no sentido de quem está te julgando. Mas eu continuo me julgando, assim. Mas eu acho que esse cara tem que fazer mesmo assim. Você vai fazer mesmo assim. Isso. Porque essa voz não sai da minha cabeça. Entendi. Ela pode cara, estar aí. terceiro filho, já era pra ter saído. Né? Os primeiros eu parei mesmo, assim. Eu parei de fazer. E hoje eu olho pra trás e falo, putz, eu não devia ter parado. E não saiu. Então, assim, pra mulher deve ser mais forte ainda. E talvez o que eu posso falar assim às vezes, não dá ideia não, velho. Continua fazendo. Exatamente, não dá ideia. Continua seu longo lá, continua seu longo. Vai continuar falando, vai te irritar, mas vai fazendo. Perfeito. Deixa seu marido passar aperto em casa também. Se vira, pô. E o André também é ponta firme, né, Babi? Então... Se tem uma coisa que eu nunca fiz em atividade física, foi olhar a câmera pra ver o que estava acontecendo. Ai, Nossa, ali pra mim aquele... Você vê que é um momento de entrega mesmo. Respeitar ali também o seu momento, né? Sim. Babi, vamos encaminhando agora para o final, para o encerramento. E a gente queria que você falasse um recado para as mulheres, né? Ou uma frase que tem aí na sua cabeça que você queria trazer, uma dica, um recado para as mulheres, uma palavra final mesmo. Mas antes, a gente queria que você falasse como que as mães, as famílias, os pais que estão nos vendo podem te encontrar. Quais que são as vias para te encontrar? Eu tenho um perfil no Instagram, que é o @doutora.barbara.gazinelli, que eu coloco... vários conteúdos lá do meu dia a dia, do consultório. E de muita qualidade. E também dentro das minhas áreas de atuação, a pediatria e a gastroenterologia pediátrica. Lá também tem o link para o WhatsApp do meu consultório, que a Isa, minha secretária, atende e acolhe todo mundo com muito carinho. E mensagem final, vamos lá. Eu acho que é uma frase que a gente ouve muito, muito, muito na maternidade, na pediatria, que é: coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. Perfeito. Mas voltando isso muito para o esporte, assim, eu acho que pense, quando você estiver grávida, pense no que te energiza e não deixe essa peteca cair, não deixe isso que te energiza sair da sua rotina completamente quando o seu neném chegar, quando você cruzar esse portal da maternidade, que vai te transformar, vai mudar seus hobbies. Sim. Mas coloque sempre a máscara de oxigênio primeiro em você. Sim, muito bom, Babi. Brenda, como que as pessoas te encontram, então? Para me encontrar, a gente vai deixar aqui embaixo também o link que cai também na minha secretária para marcar consulta comigo e o link também para participar do grupo Entrelaçadas. Inclusive, Babi, você está convidada a entrar no grupo de Entrelaçadas, que são as mulheres, né, do grupo Entrelaças, as mulheres que já tiveram alguma vivência ou me acompanham pelo Instagram.
O Entrelaços é um grupo multiprofissional coordenado por mim, que a gente faz encontros para apoiar mulheres em diferentes fases da maternidade, desde a gestação, as dificuldades com a amamentação, introdução alimentar, retorno ao trabalho materno. E aí a gente tem encontros online e encontros presenciais também, workshops para ter vivências sobre cada uma dessas fases. Eu já participei de uma fantástica, que foi o meu momento de descanso, eu lembro uma vez. Eu fui com a Olivia de 2 meses, no Entrelaços com a Mari. Isso, demais! Que ela falou sobre desafios com irmãos, de comportamento, do Terrible Two. Eu não detesto essa palavra, mas enfim. Existe, ela descreve várias situações reais. A Mari também está no grupo multiprofissional como terapeuta ocupacional e educadora parental. Ela é uma pessoa fantástica, minha amiga pessoal, né? A gente se conheceu fazendo pesquisa na UFMG e ela está lá no grupo. Então, assim, quando tem uma demanda de, tipo, muitas mães de 2, a gente faz um grupo voltado para isso, né? A Mari hoje também trabalha muito com crianças hipersensíveis, sabe? Então, ela trabalha como TO e também como educadora parental de crianças hipersensíveis. Então, tudo tá aí, né, junto dos processos. Pedro. Legal. Pessoal, a MovMater, ela faz parte do ecossistema da MovMater Talks e a MovMater é uma plataforma de treino online para atender tentantes, gestantes e mães, muito dentro dessa filosofia que a gente conversou aqui hoje e nos outros episódios. Então, caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho, o link vai estar aqui na descrição, clica lá, a gente vai apresentar como é que funciona. Já posso adiantar que os treinos são completamente personalizados para todos os aspectos, né, da sua rotina, da sua fase de vida, enfim. Clica lá que a gente vai marcar uma conversa e vai apresentar para você esse projeto que está super legal. Peço também para vocês seguirem o Instagram, tanto da MovMater quanto da MovMater Talks, e todos os links que do que a gente falou aqui agora vão estar disponíveis na descrição. Vocês podem clicar e procurar quem vocês quiserem procurar. E é isso, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado, Bárbara, obrigado, Brenda. Prazer. Valeu, gente. Gostoso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. E até a próxima. Beijo. Valeu. Até mais.